de 2025, exatamente às 3h25 da tarde. Comandantes russos estavam se reunindo em uma mesa subterrânea em Kherson, planejando um novo desdobramento. Eles estavam bastante relaxados porque estavam no subsolo. Naquele momento, um F-16 estava se preparando para decolar da pista. A reunião estava ocorrendo normalmente, e nada havia sido detectado nos pontos fracos do sistema. No entanto, esta instalação de comando secreta havia sido monitorada pelo exército ucraniano por meses. Os agrupamentos de antenas e os centros de comunicação da instalação haviam sido mapeados, e as rotas de entrada e saída e os pontos de abastecimento próximos haviam sido analisados. Os comandantes russos não sabiam que tinham sido comprometidos, e em um momento, um único F-16 lançaria duas bombas JDAM-ER de 454 kg no quartel-general subterrâneo, onde estavam localizados 25 oficiais militares russos de alta patente. Mas o ataque não era um perfil simples de disparar e esquecer. Exigiu uma longa aproximação a baixa altitude, correções de curso precisas ao milímetro para evitar a detecção por radar, uma tentativa de abrir uma janela sem entrar na linha de visão das defesas aéreas russas e uma breve subida repentina no momento mais crítico. A fase terminal do plano de voo do F-16 também entrou 68 quilômetros a leste do centro de comando subterrâneo em Kherson. A Força Aérea Ucraniana estava pronta. Um único F-16 foi designado para a missão. Não havia escolta. Havia apenas UAVs de engodo e UAVs de vigilância. Tudo estaria sincronizado. O F-16 usou uma base móvel. A pista auxiliar era suficiente. Os preparativos do F-16 antes da decolagem foram concluídos às 14 horas e 57 minutos. Duas GBU-62 JDAM-ERs foram carregadas nas estações das asas da aeronave na pista móvel. Um fusível retardado foi configurado na cauda, e um pod de chefe foi anexado sob a fuselagem. Dois AIM-120s foram deixados nas pontas das asas da aeronave e um receptor de alerta de ameaça AN/ALR-56 e uma cassete de engodo L-50 TAL foram anexados às linhas da fuselagem. A segurança de alcance e subida foi aumentada com dois tanques externos de 370 galões. No lado do software, as coordenadas WGS-84, o perfil de orientação GPS e INS das bombas e os parâmetros de lançamento foram carregados, e o briefing do piloto reiterou por que o voo em baixa altitude era vital. O piloto do F-16 foi ordenado a voar a uma altitude de 50 a 60 metros. Isso ocorre porque o horizonte do radar é limitado pela linha de visão. Quando o alvo está muito baixo, mesmo o alcance de detecção realista de um radar S-300-400 de alta potência sobre terreno plano cai para aproximadamente 25-30 km devido à curvatura da Terra. Se o F-16 voasse a essa altitude e permanecesse indetectado até entrar no alcance de standoff do JDAM-ER, poderia gerenciar a curta janela de iluminação da ativação retardada do radar com uma combinação de interferência, mais manobras, mais isca. Em outras palavras, poderia até evadir os radares S-400. Às 15 horas e 3 minutos, o pós-combustor foi ativado. A aeronave decolou, o trem de pouso foi recolhido e o piloto desceu para a faixa de 50, 60 metros em um perfil rente ao solo na primeira etapa. No entanto, isso não era um jogo fácil de esconde-esconde. Porque voar baixo exige que o computador de voo equilibre instantaneamente a carga das asas e o empuxo a cada vibração. E também aumenta o risco de ingerir objetos estranhos que poderiam exceder a tolerância do compressor do motor. Precisamente por essa razão, a rota foi traçada através de um corredor limpo derivado de passagens anteriores de satélites. Drones de vigilância subiram acima do lado seguro da fronteira e monitoraram o ritmo da instalação. A antena estava girando, portas de serviço estavam abrindo e fechando, indicando uma reunião dentro. No entanto, o elo mais frágil do plano não era a aproximação. O verdadeiro risco era a subida repentina necessária para que as bombas ganhassem alcance, pois nesse momento, a aeronave subiria acima do horizonte do radar e o feixe de iluminação russo definitivamente tentaria capturá-la. O pacote de iscas foi ativado às 15 horas e 18 minutos. Vários minivans transmitiram sinais falsos intermitentes com baixa RKA, desordenando as tabelas de radar, enquanto alguns outros simplesmente deixaram rastros ópticos, adicionando ruído ao ciclo de confirmação de detecção. O objetivo era atrasar a pergunta: onde está o F-16? Na mente do operador por alguns segundos. Exatamente às 15h21, o ALR-56M deu seu primeiro aviso de pintura. A iluminação abriu do nordeste. O piloto entrou em uma manobra de feixe e voou em um ângulo reto em relação ao radar, dificultando a discriminação Doppler. O ALQ-131 emitiu ruído de banda larga, mas logo seguiu como esperado.
Um aviso de lançamento de míssil SAM surgiu. O piloto liberou o engodo ALE-50 TOL, reduziu ligeiramente a velocidade e aumentou o raio de curva para perturbar o cone de liderança do míssil. Alguns segundos depois, o míssil que perseguia o alvo engodo se dissipou a uma longa distância. Esta primeira defesa de oportunidade foi perdida. Para o atacante, isso significava que era hora de subir, porque após essa tentativa, o operador de radar iria readquirir o alvo e abrir uma segunda janela de disparo. Às 15 horas e 22 minutos, o F-16 subiu em um ângulo de 35 a 40 graus até aproximadamente 2.000 metros. Esta subida foi para energizar o kit de asas que proporcionava alcance aos Jordam Airs. Quanto mais alto e rápido as bombas se separavam, mais longe podiam ficar na fase de planeio, assim empurrando o ponto de lançamento para trás vários quilômetros e reduzindo o risco de entrar na linha de visão e ser atingido. A configuração de espoleta retardada para a munição JDAM-ER era de 1.1 segundos. Uma única munição tinha um alto poder explosivo com seu corpo de aço de 454 kg. JDAM é um sistema que combina orientação de cauda e um kit de asas ER. A combinação INS-GPS na cauda mantém o curso com base na inércia, mesmo sob interferência GNSS, enquanto as asas carregam a bomba para frente como um planador. Na fase terminal, o fusível retardado detona na profundidade desejada no subsolo, levando em conta o perfil de altitude e a velocidade de aproximação. Por que atrasado? Porque o alvo era um centro de comando subterrâneo. A explosão precisava ocorrer a uma profundidade que penetrasse o duto de ventilação e comprimisse repentinamente o ar acumulado dentro, fazendo com que a placa superior desabasse. Os corredores internos seriam derrubados pela onda de choque e a espinha dorsal elétrica de ventilação seria desativada ao mesmo tempo. Para os defensores, o resultado foi um pequeno buraco na superfície, uma grande perturbação no interior. Para os atacantes, foi o ganho de múltiplas funções críticas colapsando com um único disparo. Enquanto isso, os comandantes russos no subsolo continuavam sua reunião. O quartel-general secreto subterrâneo, onde os comandantes russos estavam localizados, foi construído com um sistema de galerias de bunker de 3 níveis. As estruturas na superfície serviam apenas como cobertura. Antenas de comunicação estavam suspensas da superfície e eram vulneráveis à análise. Quando o primeiro JDAM-ER se separou, a referência INS travou, as chaves GPS permaneceram abertas. A segunda bomba foi disparada com uma diferença de milissegundos. A aeronave imediatamente desceu com o nariz para baixo, com meia tonelada de combustível, deslizou de volta para a faixa de 50 a 60 metros e entrou na linha de saída. A inteligência ucraniana vinha rastreando esses sinais há semanas. Imagens de satélite foram combinadas com análise de movimento. A análise de sinais determinou os horários das reuniões. A missão do F-16 estava completamente focada nesses dados. A imagem do pod adquiriu o alvo na fase terminal. A janela de resolução foi reduzida a alguns segundos. Após a munição JDAM-ER ser liberada, ela passou a planar de forma independente. O comando de implantação das asas foi emitido em segundos. A correção do GPS foi sincronizada com o computador de missão. A munição foi direcionada em um ângulo de 40 graus em direção ao bloco do telhado. O impacto na superfície ocorreu após todos esses processos. A ogiva penetrante atingiu o bloco de concreto da instalação subterrânea secreta, onde estavam localizados os comandantes russos. Às 15 horas e 27 minutos, a primeira bomba entrou a poucos metros do eixo do principal duto de ventilação da instalação. A explosão ocorreu no centro do sistema de galerias. As câmaras de pressão da instalação colapsaram. No momento do ataque, como mencionado, havia 25 militares russos ativos dentro. Entre eles estavam o comandante do batalhão e o chefe de Estado-Maior. 3 oficiais de munição e 2 planejadores de nível também estavam na reunião. A munição espalhou a linha central na primeira explosão, causando o choque inicial nos comandantes russos. A segunda bomba, que chegou segundos depois, realmente transmitiu a mensagem de como tudo terminaria dentro da instalação subterrânea após o choque inicial. Esta explosão, acompanhada pela mensagem, colapsou o piso térreo. As colunas de suporte internas quebraram. O sistema elétrico foi desativado. Não houve incêndio, mas as paredes desabaram devido à pressão. O pessoal militar russo de alta patente não conseguiu escapar para fora. Eles não tiveram tempo suficiente para fazê-lo e tudo estava em desordem. A segunda galeria dentro da estrutura estava completamente colapsada. A carga de pressão dos andares superiores rachou o bloco do chão. 3 das colunas de suporte do chão foram deslocadas. As paredes internas foram despedaçadas. Móveis, consoles e mapas táticos foram destruídos. A sala de comando desabou para dentro, engolindo o nível inferior. Os oficiais russos foram diretamente expostos à pressão interna. Foram relatadas perdas físicas de 25. Isso sinalizou o colapso do escalão militar russo de alta patente em Kherson. Não havia possibilidade de evacuação.
O F-16 passou para uma manobra baixa 6 segundos após a decolagem. A assinatura do radar foi suprimida pela superfície da onda. A aeronave pousou na pista móvel em 17 minutos. Nenhum rastreamento foi realizado. As imagens do pod foram transferidas para sistemas de backup. O piloto quebrou o silêncio de rádio após a missão. O sistema de guerra eletrônica não foi ativado porque não era necessário. Não houve rearmamento após a missão. Após completar sua missão, o jato F-16 retornou ao espaço aéreo de decolagem. A perda do quartel-general secreto subterrâneo criou um efeito dominó na linha de frente de Kherson. O planejamento da posição avançada foi interrompido por 8 horas. O fogo de artilharia foi adiado. O quartel-general de suprimentos não pôde dar aprovação. As atividades de engenharia foram suspensas. As permissões de voo de drones foram suspensas. Sem novas ordens, as tropas russas permaneceram inativas. Decisões de realocação não puderam ser tomadas. Ordens de transporte foram congeladas. Sem um centro de comando, a linha não funcionou. É importante não ignorar o propósito específico das bombas adicionadas aos F-16 que conseguiram tudo isso. As munições JDAM-R criam um impacto estratégico em missões seletivas. A ogiva penetrante é projetada para destruição interna em vez de danos superficiais. Sua estrutura alada estende seu alcance. O voo guiado por GPS é apoiado por um sistema inercial. Pode atingir o alvo sem desvio. Funciona em total sincronização com a imagem do pod. O fusível retardado produz uma explosão dentro do volume. A pressão permanece dentro. A energia da onda é fragmentada nas paredes de concreto. Isso aumenta as perdas de pessoal. Claro, o defensor tem opções contra isso. Abrigos mais profundos, mais eixos, energia de reserva, radar mais frequente e defesa aérea mais espessa. Mas cada reforço cria um novo elo fraco. A ventilação deve sempre estar voltada para fora. A energia deve emergir em algum lugar. A fibra deve se conectar ao mundo exterior em algum lugar. O atacante encontra esse elo e o destrói com geometria mais tempo. No entanto, vamos adicionar isto também. Este esquema não é imune a falhas. Vento ruim, GNSS fraco, carga incorreta de DTM, atraso defeituoso do míssil ou perda do UAV de rastreamento podem fazer com que o mesmo ataque falhe. O que funciona hoje pode não funcionar tão facilmente amanhã. O atacante deve compensar isso com alvos de backup, rotas de backup, interferência de backup. O resultado operacional desta operação é cortar o nó de decisão e suprimento de um batalhão ao meio-dia. Com o colapso do quartel-general, o fluxo de ordens na linha de frente parou. As instruções dadas à linha de frente não foram concluídas. As bases avançadas entraram em modo de espera. As unidades de artilharia não conseguiram obter informações sobre alvos. O programa de controle de campos minados foi suspenso. As unidades blindadas aguardavam permissão para se mover. Os voos de reconhecimento com drones foram adiados. A linha de comunicação não pôde ser transferida para o sistema de backup. Essa lacuna durou 72 horas. Durante o mesmo período, a Ucrânia exerceu pressão em 8 frentes. O lado russo não conseguiu responder imediatamente à destruição do quartel-general. O pessoal de backup não estava pronto. Uma nova cadeia de comando não pôde ser estabelecida. O quartel-general secundário estava localizado longe. A transferência de dados foi feita manualmente. O período de coordenação foi estendido. As frequências de comunicação foram confundidas. As unidades da linha de frente caíram em caos. Ordens duplicadas foram enviadas para o mesmo alvo. Algumas baterias não conseguiram disparar. O F-16 criou este efeito com um único disparo, e a aeronave estava apenas em uma missão de 20 minutos. Usou uma única munição. A Ucrânia tornou este modelo de missão padrão. O F-16 decolou de uma pista móvel, não de uma base fixa. O ponto de pouso foi alterado durante a missão. A aeronave não ficou na pista por mais de 15 minutos. 6 horas após o ataque, o registro de Oleshky foi inserido no sistema de inteligência. Imagens de satélite confirmaram a destruição em 14 quadros. As imagens mostraram que o edifício central foi completamente destruído. O diâmetro do buraco correspondia ao diâmetro da munição. O perfil JDAM-ER foi identificado na análise de traços. O tempo de fusão foi medido em 1,1 segundos. A profundidade da explosão foi de 3,2 metros. O alvo colapsou de dentro para fora. Relatórios de campo obtidos no mesmo dia confirmaram a lista de 25 pessoas. Entre elas estavam 2 coronéis, 4 tenentes-coronéis e 3 chefes de engenharia. Esses relatórios reforçaram a verificação da missão do F-16. As missões do F-16 tornaram-se um fator de dissuasão neste ambiente. Os voos não eram visíveis, mas o impacto era claro. Os sistemas de radar falharam em responder. A capacidade de guerra eletrônica era insuficiente. A Ucrânia desativou o sistema com um único disparo. As missões foram concluídas rapidamente. O rastreamento após o disparo não foi possível. Não havia rastro, rota, nem sinal. Havia apenas destruição. Isso criou pressão psicológica. Do lado russo, a disciplina nos quartéis generais mudou. Novas estruturas foram recuadas para mais fundo. Os processos de tomada de decisão se alongaram. O número de oficiais visitando o campo diminuiu.
O sigilo tornou-se uma prioridade. Isso enfraqueceu a coordenação. Os tempos de comunicação aumentaram. O tempo de reação diminuiu. No geral, o reflexo de defesa diminuiu. Isso funcionou a favor da Ucrânia. Munições JDAM Air mais uma vez criaram um efeito de medo no campo. Uma única bomba dispersou um batalhão inteiro. O alvo não pôde ser identificado. Contramedidas não puderam ser desenvolvidas. O rastro não pôde ser seguido. O radar não conseguiu detectá-lo. A imagem do pod forneceu a solução. O tiro foi disparado sem demora. A precisão foi de 100%. O sucesso tático foi completo. A estrutura da missão do F-16 na Ucrânia foi redesenhada após o ataque. O número de bases móveis foi aumentado. As linhas de abastecimento de combustível foram duplicadas. Os sistemas de pod receberam atualizações de software. O computador de missão começou a produzir soluções mais rapidamente. O treinamento dos pilotos foi renovado de acordo com cenários táticos. O tempo de supressão da assinatura do radar foi estendido. Os sistemas de mira foram sincronizados. O atraso no disparo de munição foi otimizado. A duração da missão foi reduzida. A interferência de sinal em novas missões foi resolvida com medidas adicionais. O sistema de interferência foi ativado. A frequência do ruído foi reduzida. A transferência de dados do pod foi acelerada. O tempo de mira foi reduzido para 1,3 segundos. A sensibilidade do fusível retardado foi melhorada. A dispersão de calor foi aumentada. A desvio do GPS foi reduzido. O intervalo de precisão foi estreitado. A confiabilidade da munição foi aumentada. Em resumo, ao disparar JDAMs de caças F-16, a Força Aérea Ucraniana não apenas destruiu a instalação secreta subterrânea militar russa em Kherson, mas também quebrou a espinha dorsal do próprio Kremlin. Obrigado por assistir.